Galera, beleza? Professor Fogaça na área de novo para a gente continuar nosso estudo de matemática. Fica esperto, fica ligado, conjuntos numéricos é algo bem importante para a tua prova. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha em conjuntos numéricos. Começamos. Teoria dos conjuntos. Eu vou dar uma lidinha aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá bom? Os conjuntos numéricos reúnem diversos conjuntos cujos elementos são números. Para mim parece óbvio. Conjuntos numéricos, conjuntos de números. Eles são formados pelos números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais e complexos. O ramo da matemática que estuda os conjuntos numéricos é a teoria dos conjuntos, tá? Então a gente vai trabalhar as ideias de alguns desses números, tá bom? De alguns desses conjuntos e como é que eles se relacionam, beleza? Então olha só, números naturais. Começamos com o mais básico. O que são os números naturais? São aqueles números que a gente consegue contar nos dedos, beleza? Então vai lá, conjunto dos números naturais é representado por n, um n maiúsculo, tá bom? Ele reúne os números que usamos para contar, incluindo o zero, e é infinito. Então começa lá, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são todos os números naturais. Vejam bem, não incluímos aí números negativos, não incluímos aí números quebrados, com vírgula ou fração, tá bom? São só aqueles números inteiros não negativos, beleza? Subconjunto dos números naturais, n asterisco, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai embora, até o infinito, tá bom? Esse asterisco significa que foi retirado o zero desse conjunto, tá bom? Então, são os naturais sem o zero, que a gente chama de números naturais, números inteiros positivos, tá bom? Então, o asterisco assim. Quando eu estava no colégio, eu tinha dificuldade com essa história do asterisco, eu não sabia se era com o zero ou sem o zero, e é bem simples, eu vou te dar uma diquinha assim, bem infantil, tá bom? Quando a gente tira o zero é porque o zero morreu, e ele virou uma estrelinha lá no céu. Então se você tirou o zero, ele virou uma estrelinha, ele virou um asterisco e foi lá junto, entendeu? Toda vez que aparecer com asterisco, conjunto dos números ali com asterisco, é porque você retirou o zero de lá e ele virou aquele asterisco ali junto, tá bom? NP são conjunto dos números naturais pares, 2, 4, 6, 8. NI são os números naturais ímpares, né? 1, 3, 5, 7. E você pode fazer vários conjuntos, subconjuntos aí dentro dos conjuntos dos números naturais, beleza? Números inteiros. Notem que agora a diferença dos números inteiros é que ele inclui os números negativos também. Então, número menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e aí vai até o infinito positivo e vem lá do infinito negativo, tá bom? Notem o seguinte, os números naturais são números inteiros, só que sem os negativos. Então, o conjunto dos números naturais é um subconjunto dos números inteiros. Eu posso dizer que os números inteiros contêm o conjunto dos números naturais ou que o conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos números inteiros, tá bom? Ele está lá dentro, porque os números inteiros pegam os negativos, zero e positivo, e os naturais vai do zero e os positivos, tá bom? E aí então os números inteiros representados pela letra Z, maiúsculo, né? Menos 3, menos 2, 1, 0, 1, 2, 3, menos infinito até o mais infinito, tá bom? Subconjunto dos números inteiros. Eu posso tirar o zero, né? Aí eu tenho os negativos e os positivos, seria Z asterisco, lembra da história, né? O zero morreu, virou uma estrelinha lá no céu. Conjunto dos números inteiros não negativos é com o zero, tá bom? É com o zero. Não negativos. O zero não é nem positivo nem negativo. Então, se eu falar inteiros não negativos, eu estou falando dos números naturais. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Os não positivos são todos os negativos e o zero. Os positivos, tira o zero e os negativos, então começa no 1 e vai subindo. Os negativos, vem lá do menos infinito até o menos 1, tira o zero e tira os positivos, beleza? Então tudo isso a gente representa assim. Por exemplo, conjunto dos números inteiros positivos, sem o zero, né? Obviamente, é positivo. Então é Z asterisco, porque é sem o zero, e o mais embaixo, porque ele aí, então, está identificando que são os positivos, beleza? Tá tudo bonitinho, tudo reservadinho aqui, você pode ver aqui, você pode anotar, fica legal, fica show de bola, tá bom? Segue o baile? Segue o baile. Conjunto dos números racionais. Eu vou ler e a gente vai entender. Aqui dá problema, aqui os alunos normalmente têm problema com isso. Vamos dar uma olhadinha, olha só.
O conjunto dos números racionais é representado por Q, letra maiúscula Q. Reúne todos os números que podem ser escritos na forma de P dividido por Q minúsculo, sendo que P e Q números inteiros e Q diferente de zero. Olha só, os números racionais são todos aqueles números que eu posso escrever na forma de uma fração. Exemplo, 2 eu posso escrever na forma de uma fração? Posso. 2 dividido por 1 é uma fração. Então, um número natural pode ser um número racional. Menos 5 eu posso escrever numa forma de fração? Posso. Menos 5 dividido por 1. Então, é uma fração, é um número racional. Então, os números inteiros, né, também fazem parte dos números racionais. O que surge de novo aqui são os números fracionados. Ó, fracionado, fração. Por exemplo, 1/2, né? 1 dividido por 2, que dá 0,5. Então, é um número racional. Então, aqui surgem os números fracionários e os números decimais. Então, os números racionais são aqueles que eu consigo escrever na forma de uma fração, tá? 1/2, 1/3, 1/4, 0,5, 0,7, 0,9, 0,33. Cuidado, as dízimas todas eu consigo escrever na forma de fração, tá? Por exemplo, 0,22222222222 até o infinito, tá bom? Isso é 2 sobre 9. Eu consigo escrever numa forma de fração, tá? Então, cuidado, muito cuidado com isso. Qualquer número eu consigo escrever, qualquer dízima periódica eu consigo escrever na forma de fração. Então, ele entra dentro do universo dos números racionais. Cuidado aí, isso é pegadinha de prova, tá bom? Subconjunto dos números racionais. Q asterisco são os números racionais, todos eles, menos o zero. O zero virou a estrelinha, virou o asterisco lá em cima, tá bom? Que mais? Q mais é o subconjunto dos números racionais não negativos. É o zero e todos os positivos, inclusive os fracionários, tá bom? Q asterisco mais. Então, são os positivos sem o zero. Então, aí nós somos só o conjunto dos números positivos. Quando eu tenho Q mais, eu tenho os não negativos. Quando eu tenho Q asterisco mais, eu tenho os positivos, tá? Q menos seriam os números não positivos. Seriam os negativos e o zero, tá? E Q asterisco menos seriam os números negativos, os racionais negativos, porque aí eu estou tirando fora o zero. Fechou? Cuidado com isso, são detalhezinhos, às vezes aparece na prova, não é muito comum, assim, são questões um pouquinho mais raras, mas aparecem e o pessoal fica meio perdido quando se depara com isso, tá bom? Números irracionais. Olha só, pega a visão, pega a ideia. Todo número racional eu consigo escrever na forma de uma fração. Todo número irracional tem que ser o contrário do racional, certo? Então eu não consigo escrever na forma de uma fração. Não dá, eu não consigo escrever uma fração que represente aquilo ali. Alguns exemplos. Raiz de 2, raiz de 3, π, e, né? Então, o número de Euler, né? Então, eu não consigo escrever numa forma de fração. Por quê? Porque eles são números infinitos, né? Vírgula alguma coisa vai até o infinito, e eles não se repetem, não são dízimas. Então, eu não consigo escrever na forma de uma fração. Esses são os irracionais. Notem que os números naturais são o subconjunto dos inteiros. Os inteiros são o subconjunto dos números racionais. E os irracionais não podem ser racionais, então ele é um conjunto à parte. Fechou? Ele é um conjunto à parte. Vamos lá. Conjunto dos números irracionais é representado por I, reúne